Meus amigos, a Série A não aceita desaforo contra um dos principais times, o time que mais compete de verdade nesse país nos últimos 5, 6 anos, menos ainda. Fortaleza chega a 6 jogos sem vencer, contando aquela partida contra o Colo-Colo que ainda não tem resultado definido, e amarga a sua primeira derrota em jogos pelo Brasileirão na Arena Castelão, depois de mais de um ano. 2-1 para o Palmeiras, é sobre o jogo de hoje que nós vamos falar por aqui no canal do Caio Costa. Pois é, né? A gente tem muitas camadas para falar do que aconteceu na Arena Castelão no jogo desse domingo, jogo que significou a quebra da invencibilidade do Fortaleza na Arena Castelão em jogos do Campeonato Brasileiro, passou o Brasileirão passado inteiro invicto na sua casa. Mas antes disso, queria agradecer a você que está inscrito por aqui. A gente já tem 14.800, correndo atrás do número de 15 mil, para chegar logo, rapidinho. Pedir também que você deixe o like, porque é muito, muito importante o crescimento do canal também, deixa o hype, enfim. E também deixe seu comentário, vamos falar sobre Fortaleza 1, Palmeiras 2, jogo da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei na abertura do vídeo, amplia a sequência negativa do Fortaleza para 6 jogos sem vencer, 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Palmeiras tinha lá seus problemas, Fortaleza tem os dele. Então ficar falando sobre time titular, reserva, tudo, acho que é perder tempo dentro da discussão. Acho mais interessante a gente analisar um duelo tático bem interessante que houve no primeiro tempo. Dois times que jogaram quase que espelhados. Palmeiras, sem ter um meia, né, sem ter o Rafael Veiga, o Abel Ferreira não opta pelo Maurício, por exemplo, para fazer a função. Repete basicamente o que tinha feito contra o Internacional de Porto Alegre, uma linha com 3 zagueiros, 2 alas, nesse caso o Felipe Anderson fazendo do lado direito, com 3 atacantes, é verdade, né, com o Torres, com o Estevão e com o Flaco Lopes, mas com Estevão e Torres muitas vezes recompondo no meio e muitas vezes Felipe Anderson e Piquerez fechando a linha de 5 na defesa. Não muito diferente do que a gente viu no Fortaleza, jogando com os 3 zagueiros, com os 2 alas, o Mancuso e o Pikachu, fechando uma linha de 5, depois uma linha de 4, até mesmo a grande novidade da escalação, a meu ver, o Alanzinho, fazendo ali esse duelo tático de um jogo, e isso significou o quê? É que com a bola em jogo, troca de passes, triangulação, praticamente não aconteceu nenhuma grande chance de adversário ou outro. Essa que é a verdade. O jogo era quase um quebra-cabeça, de onde um time virava, o outro tinha uma peça para atrapalhar. Então a coisa não andava. As chances foram aparecendo muito mais em bobeiras do que propriamente em construções. E aí que, repito, Série A não aceita desaforo, Palmeiras menos ainda, você tem que fazer um jogo quase que perfeito em termos de concentração para conseguir vencer um Palmeiras. É até verdade que o Alanzinho fez alguma fumaça ali pelo lado esquerdo, é um lance que ele serve o Davidson chuta para fora, e aí entra uma outra questão, se você tem a mínima chance de fazer um gol contra o Palmeiras, você tem que fazer. Mas pegando os lados das chances que o Fortaleza cedeu, é que foram mais latentes as chances do Palmeiras. Tem um lance do Estevão, que o Kusevich tira a bola em cima da linha, o Estevão sai de trás da linha do meio do campo e quase faz o gol. Vem outro lance, e era um lance de contra-ataque, um raro momento de defesa exposta, e aí saiu o contra-ataque. Depois vem o lance do Torres, que poderia ter aberto o placar antes, e ali é aquele típico do time que está saindo meio desorganizado, o Alanzinho perde a bola, e aí era gol certo do Torres, o Davi Luiz evita o gol do Palmeiras naquele momento. E tudo se caminhava que esse desenho iria para o segundo tempo, porque o jogo iria para o empate. Só que o Davidson faz uma falta boba, desnecessária na linha de fundo do lado esquerdo, e desse lance, o Davi Luiz se enrosca ali com o Gustavo Gomes, não consegue cortar, sai o gol de 1-0 para o Palmeiras. E aí quebra totalmente essa linearidade que o jogo tinha, essa previsibilidade que o jogo tinha. Os times voltaram do intervalo sem substituições, Fortaleza sai para o ataque de forma completamente desordenada, e aí num contra-ataque, no primeiro que o Palmeiras encaixou, gol do Flaco Lopes, e aí nesse gol sim eu coloco um pouco na conta do Davi Luiz, não no primeiro, como eu vi muita gente falando, eu acho que ele não conseguiu cortar muito mais pela marcação do Gustavo Gomes do que propriamente por um erro dele, enfim, uma tomada de decisão errada. Mas nesse contra-ataque ele é presa fácil para o Flávio Lopes e o Palmeiras faz 2-0. Aí o jogo começou a ter alguns movimentos. O Voivoda resolve mexer no time, coloca o Priol, coloca o Tinga fica mesmo, até sai
o Davi Luiz para a entrada do Lucero, o time vai a mais à frente, até nem abre tanto dos 3 zagueiros, porque o Tinga ficava o tempo todo revezando entre lateral e ser um terceiro zagueiro. Mas o Fortaleza foi à frente, foi agredido, nem criava tantas chances. E aí, lembra do que eu falei, do que o Palmeiras era um time de competição, não importa como? Muito time preza, vou jogar bem, vou jogar mal, o Palmeiras é o time programado para ganhar. Dentre a série de alterações que o Abel Ferreira faz, entra o Neves e o Palmeiras passa a jogar com a linha de 5, que era Jean, Naves, Gomes, Mikael e Piquerez. Era um time literalmente com quatro zagueiros de origem e um lateral fechando a linha de 5 para segurar o resultado. E mesmo assim, nessa melhora que o Fortaleza teve com um sangue novo, sai o gol do Davidson, o Fortaleza entra no jogo e aí veio o pecado maior. Eu falei isso em um vídeo anterior e falo de novo. Ano passado, o poder de decisão do Fortaleza de jogadores chaves apareciam em jogos quando ele mais precisava. Um jogo contra o Palmeiras, você tem um pênalti, você tem que converter. E aí tem um pênalti que cai numa jogada de imposição, sobe, inclusive foi o Naves que se promete o pênalti, o Lucero, que não vive um grande ano, nem de longe, perde o pênalti. E aí desabou qualquer chance de reação do Fortaleza, que tinha sim a possibilidade, ainda assim, com os erros que cometeu, arrancar um empate. Mas futebol não perdoa esse tipo de coisa, e aí é a hora de puxar, porque com 6 jogos, a tendência, e é uma sequência, se você for puxar ainda maior, o Fortaleza nos últimos 15 jogos, se não me engano, só ganharam 3, a tendência é colocar tudo dentro do mesmo balaio. Perder para o Palmeiras no Castelão nunca vai ser um resultado desastroso, mas a sequência vai criando, como eu já falei no vídeo anterior contra o do Vitória, a bola de neve, a pressão vai aumentando, o time precisa mostrar resultado. E talvez uma das soluções que o Fortaleza pode ter é nesse sangue novo dos garotos que não vinham atuando. Do Alanzinho, do Gustavo Mancha, que cada vez mais seguro na defesa, do próprio Prior, que nem foi grande coisa, mas se mostrou mais objetivo do que fez o Caleb, para buscar uma alternativa e recuperar o caminho das vitórias. O resultado é até normal, mas quando vocês olham os erros bobos que o Fortaleza cometeu e o pênalti que o Fortaleza perdeu, se torna ainda mais cruel ao comentar mais uma derrota do Fortaleza. De novo, agradecer a cada um de vocês que está por aqui. Gostaria que você deixasse o comentário, falasse o que é que você achou, o que é que você achou desses garotos que entraram. E vamos para frente, tem muito futebol por aí. O Ceará joga amanhã, tem Fortaleza na Libertadores na quinta-feira. E a gente vai estar comentando tudo isso aqui no canal do Caio Costa. Deixa o like, deixa o hype, se inscreve. Estamos falando sobre futebol por aqui.